Gente, eu não tô gripado não, tá? Eu só iniciei, Dr. Rogério Corso Almeida, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deem um sininho antes de mais nada. Inscrevam-se, tá certo? Eu iniciei assim, dando uma espirradinha, gente, porque nós vamos falar agora sobre um assunto que eu tenho ouvido nessas últimas semanas direto, tá? Gripe, tá? Por isso que eu dei uma espirradinha, tá bom? Bom, antes de mais nada, gente, a gente precisa fazer uma breve definiçãozinha e uma diferenciaçãozinha, porque tem muita gente que confunde gripe com resfriado, né? Resfriado é diferente de gripe e gripe é diferente de resfriado, tá? Os dois são causados por vírus que entram em contato conosco através de contaminações do ar ou de contatos físicos, tá certo? Só que esses vírus, eles têm uma porta de entrada que a gente dificilmente higieniza, que é o nosso nariz, tá? Eu falo sempre para as mamães aqui, gente, uso de soluções fisiológicas para lavar o nariz diariamente é importantíssima, não só para criança, como para adulto também. Porque na hora que a gente vai lavar o nariz, a gente faz com que vírus, bactérias e fungos não entrem no nosso nariz, não vão para a corrente sanguínea e não vão para o pulmão, causando outro tipo de problema, tá certo? Mas isso eu dei uma ilustradinha para fazer incentivo da campanha da lavagem do narizinho, tá bom? Todo dia, papai, mamãe, principinho, princesinha, todo mundo vai ter que lavar o narizinho a partir de agora, tá bom? Orientação aí do Dr. Rogério e do tio Rogério para os pequenos também. Gente, então vamos lá. O resfriado, ele é praticamente uma infecção viral, tá certo? Causada por um tipo de vírus diferente da gripe. O tipo de vírus que causa o resfriado, ele chama parainfluenza, tá certo? E esse tipo de vírus, ele é um pouquinho mais brando, ele dá sintomas mais suaves das pessoas, tá certo? Normalmente ele se caracteriza por uma tosse, uma dorzinha de garganta leve, uns espirros, febres com temperaturas abaixo de, por exemplo, 38, tá certo? Que são picos febris e aquele mal-estar que não é o mesmo da gripe. Tá? A pessoa tem os sintomas mais ou menos de 2 a 4 dias, dá umas espirradinhas, melhora, então isso é um resfriado, tá certo? É causado por um tipo de vírus diferente do tipo de vírus da gripe. Então o que vai diferenciar gripe de resfriado é o seguinte, é que o resfriado é mais brando, o tipo de vírus tem outro nome, chama parainfluenza e principalmente também o resfriado, ele tem uma duração menor do que a gripe. O resfriado, ele pode durar de 2 a 4 dias, como eu falei para vocês agora. No capítulo de hoje, a gente está falando sobre gripe, tá bom? No capítulo anterior, nosso 17º vídeo, a gente falou sobre o leite. Esse é o nosso 18º vídeo, tá certo? Mas agora a gente vai falar sobre a gripe. A gripe já é causada por um vírus um pouquinho mais fortinho, chamado de influenza, tá certo? E que pode causar sintomas bem piores do que o resfriado. Então, por exemplo, ele pode causar uma tosse, que pode ser seca ou com secreção, tá certo? Uma obstrução nasal, pode causar uma dor de garganta, pode causar febres acima de 38, ela pode continuar praticamente com seus sintomas com febre até uns 5 dias e com tosse até mais ou menos uns 7. E o principal é que a gripe, quando ela não está com um organismo muito forte, ela pode fazer com que várias bactérias comecem a entrar no nosso organismo e praticamente mais para frente pode causar problemas mais sérios, pulmonares principalmente, como bronquopneumonias e pneumonias não só em crianças, mas em adultos também, tá? A gente teve uma variação de temperatura muito diferente da que a gente estava tendo no início e no final do verão, né? Agora, praticamente nessa época de outono, as temperaturas estão se modificando muito. Chega de manhã, está uma temperatura alta, à noite uma temperatura mais baixa. Então, nosso organismo, até se adaptar a tudo isso, e se ele não estiver muito bem forte com aqueles alimentos que eu sempre falo, cereais, arroz e feijão, frutas, legumes, verduras, carnes, né? E a gente não tiver com as vitaminas apropriadas, com os sais minerais apropriados, a gente faz com que o nosso soldadinho de chumbo, né, aqueles anticorpos, não se sobressaiam a esses vírus e esses vírus acabem fazendo moradia no nosso organismo, tá? Por um tempo,
Por isso que às vezes a gente fica gripado, tá certo? Então, para gripe e resfriado, não existem medicações específicas, tá? Não são dados antibióticos, porque antibiótico se dá para infecções bacterianas, tá certo? Bronquopneumonias, pneumonias. A gente faz uso de analgésicos, antipiréticos. Antipiréticos são medicações para baixar a temperatura. Então, por exemplo, medicações à base ou de dipirona, paracetamol, ibuprofeno, para poder diminuir essa temperatura, melhora dos sintomas, né? A gente faz aqueles chazinhos caseiros, né, com alho, cravo, canela, água. Às vezes tem pessoas que colocam gengibre, mas o gengibre é contraindicado para quem tem gastrite e principalmente pressão alta também, tá certo? A gente vai falar mais pra frente também sobre o gengibre, tá bom? Mas para as pessoas que têm pressão alta ele é contraindicado, mas faz um chazinho caseiro para poder dar uma melhorada. Todo mundo fala, né? Ah, olha, gripe é bom, vitamina C, repouso, né? Cama e principalmente alimentação e líquidos. Alimentação e líquidos, com certeza, né? Uma sopa de legumes, com carnes. Não vai trazer um fast food com uma pessoa que está gripada, né? Ah, vamos lá, vamos levar um sanduichão, ou então um pacotinho de batata frita com refrigerante gelado. Aí já pode crer que já vai praticamente ter se transformado numa bronquopneumonia. Não, é para se alimentar corretamente, né? Fazer uma sopinha de legumes, pode ser com cenoura, com batatinha, com espinafre, pôr carne moída, põe um macarrãozinho, faz uma concentração de elementos que possam fazer com que nossa saúde se prevaleça e continue boa, né? E outra coisa, não adianta essa história, ah, não, vou tomar vitamina C. Gente, eu fiz uma live sobre vitaminas, demora muito tempo pra gente absorver as vitaminas, tá? Então, assim, as pessoas que fazem uso de vitamina C achando que vai melhorar da gripe, não vai não. Porque a vitamina C, para ser absorvida, demora muito tempo. Então é repouso, uma boa alimentação, né? Não ficar frequentando ambientes onde tem contaminação, pessoas gripadas com bronquopneumonia, né? Ou então ficar pegando friagem, andando descalça, tomando gelado. Não, nosso corpo ele tá com a imunidade baixa, com a nossa defesa baixa. Então ele precisa de cuidados para que a nossa saúde se prevaleça. Então ele precisa fazer com que os anticorpos comecem a sobressair. Então a gente precisa se alimentar bem, comer frutas, legumes, isso sim, tá certo? Fazer uso de uma alimentação bem saudável e, claro, controlar os sintomas, né? No caso, a gripe ela pode ser tratada em casa. Agora, na piora dos sintomas, começa a dar insuficiência respiratória, febre que não passa mais do que 4, 5 dias. A pessoa começa a ter um encaminhamento para uma insuficiência respiratória, começa a ter dificuldade para respirar. Aí ela tem que ser encaminhada para um pronto atendimento para ser avaliada, né? Para poder ser feita uma radiografia, para ver se esse vírus não deu uma prevalência para as bactérias que possam ter causado uma bronquopneumonia, uma pneumonia. Então todos os cuidados são importantes, tá bom? Mas o que a gente está falando hoje é sobre gripe e resfriado. Então, a diferença existe entre gripe e resfriado. A gripe ela é mais prolongada, tem os sintomas um pouco piores, e o resfriado tem os sintomas mais brandos e é menos prolongado, tá bom? O tratamento praticamente é o mesmo, analgésicos, alimentação e muita hidratação, água. Campanha da água, novamente eu aqui falando sobre água, tá bom? A gente precisa se utilizar de água, tá bom? Não só no verão, mas no inverno também. Crianças de 1 a 2 litros, adultos até 3 litros de água por dia, tá certo? Ah, lembrando aí, vou mandar um beijo pra minha sogrinha, que ela tá sempre me assistindo, e meu sogrão também, tá? E ela sempre fala pra mim, meu genro, eu faço uso de 3 litros de água por dia. Então vai o exemplo dela, hein? Que ela toma bastante água e ela é saudável. Então, beijo pra minha sogrinha, pro meu sogrão, pro meu papai, pra minha mãe, pra toda a minha família, tá bom? E gostaria de falar pra vocês que esse vídeo é o nosso 18º vídeo, tá certo? 19º vídeo. Nós falamos sobre gripes e resfriados, a diferença, tá certo? Quais os sinais e sintomas que pode acontecer, quais as consequências que podem dar as bronquopneumonias, as pneumonias, tá certo? Isso tudo precisa de cuidados, tá bom? Mas o principal é a alimentação, hidratação, repouso, tá bom? E mais pra frente a gente vai falar sobre bronquiolites, bronquopneumonias, mas isso um pouquinho mais pra frente, e pneumonias, tá certo? Aí vai um tema que praticamente está aparecendo aqui, então eu falei, deixa eu dar uma orientaçãozinha aí para os meus amigos, minhas amigas, meus principinhos e princesinhas,
para que tudo dê certo, que tudo corra bem, que Deus nos proteja. Falem em Deus para as nossas crianças e a gente se vê no próximo vídeo, num próximo capítulo, tá? Fiquem com Deus. Beijo, Dr. Rogério. Inscrevam-se, deem o sininho e a gente se vê logo mais num outro vídeo. Beijão!